Bom, irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês, muito bom mesmo. Pessoal que sempre recebe a mim e minha esposa, sempre muito bem. Quando a gente tem uma certa distância das pessoas, elas são sempre boas, lindas, maravilhosas. Eu sei bem o que é isso. E eu venho hoje para meditar junto com vocês no livro de Cantares. Tem gente com muito mais experiência, muito mais conhecimento a respeito do casamento e da palavra de Deus. Então, minha pretensão hoje é meditar na palavra de Deus junto com vocês. Só que a nossa meditação tem como pressuposto a necessidade da gente olhar de um modo diferente para a palavra de Deus. Esse modo diferente nada mais é do que olhar para a palavra com mais atenção. Geralmente a gente ouve as histórias bíblicas e aí com o passar do tempo a gente começa a recontá-las e a gente esquece alguns detalhes e provavelmente acontece com boa parte da igreja. A gente começa a recontar essas histórias com perspectivas diferentes e cada vez mais diversas. Então há uma necessidade da gente estar sempre voltando-se para a palavra, para que os detalhes da própria palavra estejam preenchendo a história que a gente conta, nosso trabalho é repetir o que está aqui. E aí a gente acaba, porventura, a gente sofre com algumas armadilhas, dentre elas, é a gente adotar certas posturas que não são bíblicas. Por isso a gente precisa estar sempre voltando para a palavra. Algumas pessoas, por exemplo, se equivocam, principalmente quando se fala para os casais. Há um texto clássico que é o texto de Efésios 5. Vocês sabem, né? Todo mundo, a maioria, até as mulheres, só lembram da parte: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. E aí tem mulheres, eu aconselhei um casal jovem agora essa semana, e a menina até ficou assim: esse texto, eu sou meio feminista, e esse texto não sei se funciona muito bem, como é que é isso, pastor? E aí expliquei para ela, né? Olha, é muito simples, vocês têm que ser submissas aos maridos mesmo, como a igreja é submissa a Cristo, tá? Que o marido é o cabeça. Então Paulo investe mais ou menos 3 versículos para falar às mulheres, e depois ele usa mais do que o dobro para falar aos homens. E aí eu falo para as mulheres assim: você acha mesmo que o peso maior a cobrança é só em cima das mulheres? Não é, não é? É dos maridos também. E quando a gente olha com mais atenção o texto, a gente vê que antes, no início do capítulo, Paulo está falando para a gente ser imitador de Jesus Cristo, ele está falando para a igreja toda, e quando ele abre esse bloco para falar aos casais, para falar da moral doméstica, como é que o homem tem que cuidar da mulher e a mulher do homem, ele está falando: sede submissos uns aos outros. Ele está falando de cooperação, ele não está falando de uma subserviência. Só que por causa de toda essa ideologia, esse comportamento que a gente tem hoje no século XXI, a gente acaba se voltando para a Bíblia com um olhar mais, assim, muito crítico, e deixa de aproveitar os tesouros da palavra, deixa de perceber a doçura, às vezes, até uma certa sensualidade, que é o caso do livro de Cantares. E a gente vai perceber que todas as coisas boas da vida foram criadas por Deus para que nós aproveitássemos elas. Só que elas são apenas sinais de uma vida muito, mas muito, mas muito melhor que nós viveremos na eternidade. E quando lemos o livro de Cantares, esses problemas, às vezes, da nossa leitura aparecem também. A gente fica com dificuldade, por exemplo, logo no início do livro, que a amada começa o seu discurso, capítulo 1, no verso 5, ela diz assim: sou morena, mas formosa. Acabei de dar um curso sobre Cantares e Jó e Eclesiastes lá no Rio.
Aí uma moça já veio na aula de cantar, ela falou, pois é, né, pastor? Aliás, ela nem me chamou de pastor, que era era até num centro católico que eu estava dando esse curso. Fui lá pregar. Aí ela fala, pô, mas essa parte aqui, eu sou morena, e ela também, né, negra, pele morena também. E ela falou, mas isso aqui eu não gostei muito. Eu falei, fique tranquila, porque não está se referindo de maneira nenhuma à etnia. Ela fala, sou morena, mais formosa. É porque a amada aqui que aparece seria a imagem de uma mulher trabalhadora, uma mulher forte, mas que teve que dedicar boa parte da sua vida à sua família. Como ela diz até, a minha vinha eu não pude cuidar, tive que cuidar da vinha dos meus irmãos também. Então uma mulher trabalhadora, forte, mas trabalhadora, e aí a pele queimada do sol. Por isso ela diz, morena, mas formosa. Para nós não tem sentido, né? Principalmente o brasileiro, né? Acostumado a lidar, praticamente a gente tem o maior número de morenas na face da terra, talvez. E isso para nós é, a beleza, vê, minha esposa é morena, pô. Tadinha, eu prendo ela em casa, ela está um pouquinho desbotada, não pegou sol. Mas ela é morena, Eu que fico guardando, dizendo, não que ninguém veja. Então, se a gente olha, sempre a gente tem essa dificuldade de ir para a Bíblia com a nossa perspectiva, nossos óculos. Então, a gente precisa ter uma atenção maior, abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações, para que a palavra de Deus enche o nosso coração e tire, que Deus possa assim, tirar de nós alguma coisa que já está meio engessada, ou alguma casquinha, uma crosta que se formou e a gente precisa cutucar e tirar, para que a gente se mova com maior alegria dentro e fora da igreja e principalmente no casamento. Algumas pessoas, quando tem que falar para um outro, falam assim, ele é muito moralista, aí falam assim, puritano, você é um puritano. E é curioso que quando você vai para a história da igreja, vai ver a história dos puritanos, como os caras escreviam poemas também, de amor, com uma sensualidade muito doce, né, velada, aquela coisa poética, cheia de metáforas, mas estava ali presente. O fogo do amor estava ali presente. E quando nós lemos o livro de Cantares, os casais principalmente, não tem só casados aqui, né? Quem já está casado aqui? Levanta a mão, por favor. Abaixa. Agora, quem ainda não está? A vocês não foi dada a chave do conhecimento de Cantares, tá? Então vocês vão ter que esperar um pouquinho, tá bom? Então algumas coisas vocês não vão entender. Quando a amada disser assim, o amado disser, minha amada é como as éguas de Faraó, você não vai entender. Quem está casado, aí já vai conseguir entender um pouquinho melhor, ainda que o ambiente aqui bíblico, as metáforas dele, sejam assim bem diferentes, né, das que a gente usaria hoje. Mas a exaltação da beleza, a exaltação do amor, o fogo da paixão estão aqui retratados. A maioria, tanto no contexto judaico quanto no contexto cristão, faz uma leitura do livro de Cantares, entendendo que seria uma grande metáfora da relação de Deus com a igreja, de Cristo com a igreja. Deus, Cristo, sendo o amado e a igreja fazendo o papel da amada aqui. No entanto, hoje, eu gostaria que vocês lessem comigo nessa dimensão mais literal, ou talvez mais superficial do texto, pensando naquilo que o poeta aqui bíblico, que Salomão reuniu e ficou como palavra de Deus, inspirado por Deus, para que orientasse a nossa vida no casamento. E aí, para aqueles que continuam experimentando o amor, eu espero que o livro nos dê alguma perspectiva, algum tempero a mais a respeito do amor maravilhoso que Deus
criou para que nós vivêssemos no casamento. Logo no início, o mais belo cântico de Salomão: que me beije com beijos de sua boca, teus amores são melhores do que o vinho, o odor dos seus perfumes é suave, teu nome é como óleo escorrendo e as donzelas se enamoram de ti. É uma pena, o Bruno teve que ir lá pegar uma comidinha para o Vitor, mas ela estaria agora balançando a cabeça, dizendo assim: é isso mesmo, é isso mesmo. Vejam que logo no início do livro, a imagem para falar do amor é uma imagem que qualquer um, até talvez os que estão namorando ou noivos, possam ter experimentado o beijo, uma expressão de amor, o amor conjugal, tão simples, às vezes até simplório. Um beijo é uma coisa muito simples, não é? Mas que reúne já na abertura do livro toda uma intensa movimentação para o amado. E a gente vai perceber que aqui no livro, entre o diálogo que acontece entre um e outro, os dois estão sempre se buscando com força, com intensidade. A imagem que aparece aqui com o beijo é uma imagem forte de desejo, de atração mesmo. Porém, eu gostaria que vocês tivessem em mente, para que não ficassem com a impressão de que eu estou, quando eu usar as palavras desejo, atração, não fiquem com a impressão que eu estou me referindo apenas ao físico, porque não é essa mentalidade aqui de Cantares. Nós temos a tendência de separar tudo. Não, o corpo e a alma, o corpo e o espírito, tem o amor aqui, tem uma paixão, é uma coisa carnal, e tem aquele sentimento mais sublime. Olha, esse sentimento mais sublime reúne os demais. Quando a gente estuda lá o grego, vê que eles distinguem 3 amores, que vai aparecer um pouco, aparece na Bíblia também, e o C.S. Lewis dividiu até em 4, os 4 amores. O amor de fraternidade, o amor de amizade, o amor eros, da paixão, e o amor ágape, que seria o sublime. Tá? Esse amor sublime, tendo em vista a metáfora aqui entre Deus e a igreja como o amado e a amada, esse amor sublime reúne os outros. Mas pensando no casamento, nós vivemos todas essas dimensões do amor. O amor de irmãos, e aparece aqui: minha amada é minha irmã, meu amado é meu irmão, meu noivo. Essa imagem aparece. Aparece também esse amor apaixonado, esse fogo que nada pode apagar. Aparece o amor sublime, como metáfora aqui da própria relação da igreja com Deus, e aparece a amizade também. Todas essas perspectivas precisam estar presentes no casamento. Ainda que isso seja chover no molhado para alguns de vocês, é sempre bom lembrar. Nesse primeiro poema, a gente vai perceber que já na segunda parte, a partir do verso 12 do capítulo 1, acontece um dueto entre o amado e a amada. E quando ela se refere, no verso 13, por exemplo, se refere ao amado: um saquinho de mirra é para mim, meu amado, repousando entre meus seios. Olha que interessante. Tenta imaginar a própria imagem aqui, né? Um saquinho de perfume no meio dos seios da amada. E ela andando com isso, carregando com isso. Essa imagem é muito rica, da imagem perene, constante do amado. Quem aqui está casado e continua amando, né? Ou quem está enamorado, sabe que às vezes, né? Geralmente isso é no início, depois a gente relaxa um pouquinho, né? A gente casa, tem outras preocupações, tem conta para pagar, e quando você está pensando em fazer o imposto de renda, né? Eu vou mandar logo essa, depois eu faço uma retificadora, né? Tem gente que, para não pagar multa, estava fazendo isso. A gente tem outras preocupações, aí acaba deixando para lá, né? Minha esposa, a Bruna, como é que é o nome dela mesmo? Está ali.
mas logo no início do amor é uma presença constante. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que tomar um ônibus, você tem que ir para o trabalho e voltar, mas a todo momento você está pensando na pessoa amada. Toma um espaço enorme da nossa vida. Mas, na verdade, quando a gente casa, a gente vai perceber que esse espaço tomado pelo amado, pela amada, já não se diferencia do nosso espaço, que os dois se tornam uma só carne. E aí essa imagem que talvez a gente nem tenha imaginado isso, né? Um saquinho de perfume no meio do seio da mulher, assim é a presença do meu amado. Está sempre comigo, está sempre... Se você, digamos que você fosse colocar um perfume debaixo do braço, daqui a pouco você já não sente mais, né? Se acostuma. Mas aquela presença constante que ela vê, que ela sente, o perfume que a todo momento está chegando até ela. Essa é uma imagem riquíssima para a gente pensar no casamento. O casamento é uma das coisas que vai definir a vida do cristão. E eu, pessoalmente, acredito que vários de vocês também, mas eu percebi um pouco mais do amor de Deus e entendi, experimentei um pouco mais de Deus no casamento. E um pouco mais ainda quando veio o Vitor. Então, a experiência do casamento, o amor conjugal, revela para nós um pouco mais de Deus. Essa presença constante que Deus é para nós. O livro é cheio de outras imagens, e no capítulo 2, quando ela pede, ainda nesse dueto, mas pede no verso 5, diz: sustentai-me com bolos de passas, dai-me forças com maçãs, ó que estou doente de amor. Aí num dado momento um aluno lá no curso virou para mim: mas é uma coisa esquisita, não é? Essa coisa de doença, amor, parece uma coisa contrária. Doença, amor, eu acho que não tem nada a ver. Todo mundo aqui está com saúde? Tem alguém com alguma gripezinha? Tem alguém aqui que está gripado? Está gripado, né? Você está pensando na gripe, não está? Está lembrando dela aí, não está? Não tem como esquecer, vocês estão vendo? Mas quando a gente está com saúde, é tudo normal, Quando ele fala que estou doente de amor, porque quando você sai da sua condição normal, quando você está doente, toda hora você está lembrando, porque dói. Está doendo aqui. Dói. De novo, uma imagem da presença constante, da lembrança constante, do amor constante entre homem e mulher. Estou doente de amor. É como se não tivesse outra coisa para eu fazer senão pensar no amado. E aí não é só aquela coisa de curtir a lembrança, mas é você fazer planos, você pensar e fazer planos e realizá-los. Ao longo do livro, a gente não vai poder ver cada detalhe, eu deixo para que vocês leiam o livro todo em casa, juntos de preferência, quem já for casado, tá? Quem não é casado, curte aí em casa, vai lendo assim, vai só... marcando, esse aqui eu vou ler na noite de núpcias para ela. Tem cada trecho aqui maravilhoso, gente, muito bonito mesmo. E aí essa parte, estou doente de amor, não só essa presença constante no pensamento, mas você sente, você experimenta. Não é um sentimento só que rola na cabeça, no coração, mas é o corpo todo sente essa condição, né? Você está mergulhado no amor. Não dá nem para explicar. Por isso que as metáforas, não só do poema aqui de Cântico dos Cânticos, mas os próprios poetas, quando tentam falar do amor, têm certa dificuldade. E só entende as metáforas dos diversos poemas aqueles que realmente amaram. E ele continua. A amada diz ainda no verso 9 do capítulo 1. Aqui é uma imagem só de curiosidade para vocês, né? Como um gamo é meu amado, um filhote de gazela. Para vocês pode parecer muito esquisito, né? Mas aqui é uma imagem de força e de agilidade, tá bom? No contexto bíblico. Ei-lo postando-se atrás da nossa parede,
espiando pelas grades, espreitando da janela. É como se naquele perfume, aquela presença constante, ou essa doença de amor, eu estou sempre pensando nele, e ela vai percebendo a presença do amado. Eu sinto que ele está por aqui, eu sinto que ele está à minha procura, eu sinto que ele está velando por mim, está me espreitando, ele está ao meu redor. É um sentimento de pertencimento que já aparece aqui, mas que no final do livro vai ficar ainda mais forte. Meu amado é meu, verso 16, capítulo 2. Meu amado é meu e eu sou dele, do pastor das açucenas. Essa expressão aparece 3 vezes no livro e expressa muito bem essa imagem, essa sensação, aliás, essa condição de pertencimento. É claro que fica na nossa memória sempre que a relação aqui também é a expressão da relação da igreja com Deus, e aí esta condição de pertencimento que não pode ser quebrada, porque nós fazemos parte da aliança do sangue de Jesus, ela permanece não como uma lembrança, mas como uma transformação de uma condição antiga que a gente tinha, e agora dessa nova. Mas voltando para os casais, pastor de açucenas. Açucena é uma flor. Açucena é uma flor. E olhem que imagem bonita. O amado é como ela poderia ter dito um jardineiro. Salomão poderia ter sido inspirado a chamar de jardineiro. Mas essa imagem do jardineiro é transformada aqui no pastor. É aquele que cuida da flor com todo carinho, né? A açucena, mas tem não só o cuidado, o zelo constante, mas também nós veremos o jardim aqui dessa açucena se torna um jardim fechado. Alguém aqui já leu Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe? Alguém aqui já leu? Então, no Pequeno Príncipe tem uma metáfora interessante. O Pequeno Príncipe ele é um rapazinho, né? é um livrinho de criança que acabou, mas que as metáforas acabaram tocando os adultos e revelando uma profundidade maior do que se imaginava. E aí, o Pequeno Príncipe ele é de um planeta chamado B612 e, dentre outras coisas, ele tem uma rosa. E aquela rosa é dele, ele cuida todos os dias, vai, conversa com ela. E aí, numa viagem dele, saindo do planeta dele, visitando outros lugares, ele se depara com um campo de rosas. E aí ele pensa, puxa, mas quantas rosas? E aí a diferença daquelas rosas para a rosa dele, aparentemente eram iguais, mas ele disse, não, mas aquela é a minha rosa. Aquela é a minha rosa, faz toda a diferença. Existem centenas de milhões de mulheres espalhadas pelo mundo todo, mas uma só é a sua. E da mesma forma, existem milhões de homens espalhados pelo mundo todo, mas um só é o seu, e faz toda a diferença. E aí, não só, aí eu abro essa metáfora aqui que é usada para falar para o homem, falo também para as mulheres, não é? Assim como se o homem é pastor de açucenas, pastor de uma flor, a mulher, como uma flor, ela deve dedicar toda a sua beleza, o seu perfume, a sua disposição toda ao seu marido e a ninguém mais. Assim como o marido tem que dedicar todos os seus esforços a bem cuidar, zelar somente pela sua esposa e nenhuma outra mais. Aquela esposa que Deus nos deu, aquela que Deus nos deu para cuidar e nenhuma outra mais. Aqui, essa metáfora também, meu amado é meu e eu sou dele, ela demonstra também a posse mútua. Como eu lembrei no início, em Efésios 5, não se fala de uma subserviência ali, mas uma posse mútua, do homem para com a mulher e vice-versa. Não é uma escravidão o casamento, mas é uma dedicação total ao outro, que não é mais outro, não é da mesma carne que eu. Então aqui nós vemos uma metáfora para a segurança do amor. E
Na continuidade do livro, a gente vai perceber em diversos momentos o anseio do amado para com a amada e a amada com o amado. O desejo da presença, porque eles ainda não consumaram o casamento, não estão juntos, então vão se desejando mutuamente ao longo do livro todo. No capítulo 3, verso 1, 2 e 4, você vai ver bem isso. Em meu leito pela noite procurei o amado de meu coração, procurei-o e não o encontrei. Levantar-me-ei e rondarei pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando o meu amado da minha alma. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que rondavam a cidade. Vistes o amado de minha alma? Passando por eles, contudo, encontrei o amado da minha alma. Agarrei-o e não o soltarei, até levá-lo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me concebeu. Já tem gente rindo aí, entendendo, né? Agarrei-o e não o soltarei. Vou levar ao quarto da minha mãe para casa hoje, agora. Esse desejo intenso aparece aqui como aquele, você vê, ela não agarra o amado e vai consumir o casamento logo ali. Ela agarra o amado, leva para casa, mostra a sua mãe, e vamos resolver essa coisa hoje. Vamos resolver hoje, vamos casar hoje. Quem sabe, né? Quem está aí namorado, né, não se resolve hoje. No capítulo 4, o amado responde: como és bela, minha amada, são pombas teus olhos escondidos sob o véu, teu cabelo um rebanho de cabras ondulando pelas faldas do Galaade. Está vendo que a Bíblia não é um livro fácil? Quanto esforço que a gente tem que fazer para entender. Pombas, teus olhos escondidos sob o véu, teu cabelo um rebanho de cabras ondulando pelas faldas do Galaade. Bom, o que vem a ser isso? Vem a ser uma mulher linda demais, tá? Linda demais. Não mais do que a sua esposa. E para mim, não mais do que a minha esposa. Linda demais, linda demais. Resumindo, tá? E aí, no verso 7, ele completa: és toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Em Coríntios 13, Paulo fala: o amor não suspeita mal. O amor não vê as coisas ruins. Isso a gente já vê naturalmente e faz. Tem que ter um esforço, mas aí movido pelo amor, olhando para a sua amada, e quando tiver, quem não percebeu, minha esposa está ali, né? Aí eu estou virando para cá, é para minha esposa, tá bom, gente? Eu sempre vou estar olhando para ela. Não tens um só defeito. Não tens um só defeito. A gente pode pensar assim: pois é, pastor, mas a gente sabe que a gente é imperfeito, que a gente tem dificuldades. Sim, mas quando você ama, tudo isso fica menor, fica pequeno, diante de toda a beleza, de toda a empolgação, de toda a excitação que o amor traz. É algo muito intenso que toma conta de nós e faz com que a gente enxergue só o que há de melhor, só o que há de bom. Aí depois tem alguns que caem em si, né? Quando não tem Jesus, quando fazem um casamento de maneira qualquer, pode ter dificuldade. Mas mesmo a gente, né? Mesmo a gente, vamos ser sinceros, a gente tem certas dificuldades também no casamento. E por isso a gente vai perceber aqui, daqui a pouco, que o amor também é esforço. A gente precisa trabalhar para que dê certo. No verso 9, roubaste meu coração, minha irmã, noiva minha, roubaste meu coração, com um só dos teus olhares, uma volta dos colares. Pensa aí quando você estava no início do seu casamento, que é um pouco mais intenso, né? Não é que vai morrendo, não, é que o amor vai tomando proporções diferentes. É porque no início a gente tem aquela insegurança, não é? Num outro momento, a gente conversa um pouquinho sobre a minha história de Bruna, mas no início a gente passou muito por isso. Só um pequeno detalhe: a gente se conheceu e a coisa não foi para frente. Ela muito tímida, eu cheio de preocupações, eu era seminarista da igreja,
ela neta de membros lá da igreja, e assim, pô, não dá para pegar e sair fora. Eu falei, Deus, me diz se é ou se não é, porque nessa eu tenho que entrar para casar, eu não posso, vou ficar queimado na igreja, não vão querer nem me ordenar. Aí a gente se afastou, ficou um ano, não é, Bruna? Mais ou menos um ano sem se ver. Foram 2 anos. Nossa, mais passou rápido. 2 anos sem a gente se ver. E depois eu corri atrás dela para conquistá-la. E ela ficou me esperando esse tempo todo. Roubaste meu coração. É uma imagem assim que tanto antes quanto depois, uma coisa que tem que estar bem firme no nosso pensamento. Estando no casamento, não existe outra opção de pessoa para nós. Meu coração já não é meu, é dela. O coração dela é meu. Não tem outra pessoa. Não pode ter outra pessoa, não pode ter outra opção. A minha vida agora é dela, a vida dela agora é minha. Somos um só. E não tem como pagar um resgate aqui. Roubou o coração, não tem um resgate. Roubaste meu coração, minha irmã, noiva minha, roubaste meu coração com um só dos teus olhares, uma volta dos colares. Lembra do iniciozinho, só de ver que o coração já bate mais forte, você fica nervoso, fica preocupado assim que não vai conseguir falar, o que eu vou falar, e aí, às vezes a gente não consegue falar nada, né? Era o que acontecia com a gente no início, não conseguia falar nada, e às vezes você dá aquele riso assim. Pois é, né? Né? E aí aparece até aquele encontro de elevador. Já viram? O encontro de elevador, você encontra, aí você fica sem graça de ficar calado, né, com a pessoa do prédio e tal, você fala, pô, o tempo mudou, né? Aí o outro, pois é, também percebi. Você fica meio sem graça, né? Teu coração já não está mais ali, está com a outra pessoa, mas você não tem coragem de falar. E aí, no capítulo 5, a amada devolve os elogios. A amada fala assim, no verso 10 do capítulo 5. Meu amado é branco e rosado, saliente entre 10.000. Mais uma imagem bíblica, tá bom? Não quer dizer assim nenhuma etnia, tá? Essa saliência aqui é saliência mesmo, tá? Porque o que ela está falando aqui? Em que o teu amado é melhor? É a pergunta que o coro faz antes no verso 9. Que é teu amado mais que os outros, ó mais bela das mulheres? Que é teu amado mais que os outros, para assim nos conjurares? Aí ela fala, ele é muito bonito, ele é cheio de virilidade. E aí tem uma imagem, tem uma palavra aqui que acho que vai causar sorriso em todo mundo, alegria em todo mundo. No verso 16, na minha tradução, ela diz, sua boca é muito doce, ele todo é uma delícia. Tá vendo? Imagina você chegar para o seu... Depois passa um tempo, a gente fica meio sem graça também, né? Mesmo estando casados, eu vou fazer quase 10 anos. Se eu olhar para a Bruna e falar assim, você é uma delícia. Experimenta sem ninguém perceber, não precisa ser agora não, mas depois experimenta falar para sua esposa fala para você, olha nos olhos e fala assim, você é toda uma delícia. Faz o close aqui agora no meu rosto, está gravando ali, não está? Delícia. Aqui deixa eu abrir um parênteses de um outro texto importante para nós, até para entender, que eu acho que completa um pouco essa metáfora aqui da relação da igreja com Deus. Qual é o salmo mais longo da Bíblia? 119, está vendo? A gente só pensa no salmo 119 como o salmo mais longo, mas a gente poderia também pensar no salmo 119 como o salmo delícia. O salmo delícia. Olha só que coisa interessante. O salmo já começa dizendo assim, felizes os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a lei do Senhor. Felizes os que guardam seus testemunhos, procurando de todo o coração.
E as imagens de felicidade para expressar a relação com Deus estão repletas aqui no texto do Salmo 119. Eu te celebrarei com um coração reto, alegro-me com o caminho dos teus testemunhos, delicio-me com os teus estatutos, minha alma se consome desejando tuas normas todo o tempo, teus testemunhos são as minhas delícias, minha alma se desfaz na tristeza, põe-me de pé conforme a tua palavra, aí dá uma equilibrada e depois volta, gratifica-me com tua lei, escolhi o caminho da verdade e me conformo às tuas normas, guia-me no caminho dos teus mandamentos, pois nele está meu prazer, tuas normas são boas, eu desejo teus preceitos, observarei tua lei sem cessar, levanto as mãos aos mandamentos que amo, os teus estatutos são cânticos para mim, e assim o Salmo é cheio e a palavra delícia é repetida aqui, pelo menos na minha tradução, né? No verso 70, seu coração é espesso como gordura, eu me delicio com a tua lei. 77, que a tua misericórdia venha a mim e viverei, pois tua lei são as minhas delícias. Verso 92, se tua lei não fosse o meu prazer, eu já teria perecido na miséria. Esse prazer também é a mesma palavra usada para delícia. Depois, lá na frente, no 143, teus mandamentos são as minhas delícias. No 174, desejo a tua salvação, Senhor, e minhas delícias estão em tua lei. Então, o salmo mais longo poderia ser chamado, com todo respeito, tá? O salmo das delícias do Senhor, a delícia que é viver a vida com Deus. A delícia que é, aqui eu voltando para Cantares, que é viver a vida a dois. E como eu falei agora há pouco, os puritanos foram apelidados assim de maneira pejorativa. Mas os puritanos mesmo escreviam os seus poemas e não deixavam de viver toda a intensidade do amor conjugal, do amor no casamento. É claro que eram pessoas zelosas dos mandamentos e estatutos do Senhor, mas eles não deixavam de viver os prazeres que o Senhor separou, concedeu para que eles vivessem no casamento. E aí, olhando com mais atenção ao texto bíblico, ao texto de Cantares, vejam que dentro do casamento nós temos a liberdade de aproveitarmos os prazeres do casamento. A gente deve se esforçar para isso, né? Se há alguma timidez na sua intimidade com a esposa ou com o seu marido, há alguma timidez de você virar para o seu amado, para a sua amada e falar que ele é uma delícia, é preciso que isso seja trabalhado, para que vocês encontrem cada vez mais liberdade, porque o próprio texto nos diz isso. A vida cristã, o casamento cristão não é uma coisa sem graça, é a melhor coisa da vida. Viver um casamento onde os dois, não há um jugo desigual, né, onde os dois são crentes, é a coisa melhor da vida. E Deus, no amor do casamento, se há alguma diferença, Ele vai operar ali para que isso seja reequilibrado. E a gente deve se esforçar para isso. As imagens a respeito das delícias do casamento, elas continuam. Mas eu gostaria só de destacar alguns textos finais e 4 liçõezinhas que o livro de Cantares como um todo dá para nós. O capítulo 4, verso 12, ressalta a imagem da fidelidade, do pertencimento mútuo. É jardim fechado, minha irmã, noiva minha, é jardim fechado, uma fonte lacrada. A gente não pode deixar de lembrar que aqui é a imagem de Deus falando para com a sua igreja. Nós somos povo de Deus. E no casamento, como imagem dessa relação, um pertence ao outro. No capítulo 8, no verso 6, diz ainda, coloca-me como um selo sobre teu coração, como um selo em teu braço. É a amada respondendo.
dizendo todo o prazer, de toda a vontade, de todo o desejo de continuar esse pertencimento. E no final do livro, o verso seguinte, o verso 7, capítulo 8, verso 7, um texto muito famoso que o pessoal adora colocar em convite de casamento, ou recitar em casamento, né? Então, as águas da torrente, ou as muitas águas, jamais poderão apagar o amor, nem os rios afogá-lo. O amor é um fogo inesgotável. Um fogo inesgotável. E aí, 4 lições que o livro de Cantares deixa para nós. Em primeiro lugar, o amor é uma canção. Não há como você expressar uma coisa tão grandiosa com palavras, um discurso teórico ou científico. Você tem que experimentar. E sendo uma canção, é aquele convite que é feito também a todas as pessoas a entrarem no ritmo. Vem, entra na dança. É aquele grande convite do louvor, né? Quando vocês experimentam aqui, estão no culto e o povo todo cantando, o bairro ouve, o que eles, ouvindo aquela música, Deus tocando os seus corações, o que eles querem? Participar dessa festa, participar dessa canção. O que os nossos pais nos ensinaram, ou que nós ensinaremos aos nossos filhos com o casamento que Deus nos ajuda a viver? É essa grande canção que vai contagiar os outros. Como na igreja a gente testemunha, casais que estão juntos há 50, 60, 70 anos e são para nós essa canção contínua que nos convida a viver também esse sonho. Esse amor que nunca se apaga, esse amor que é fonte inesgotável de prazer, de alegria, de felicidade, de delícias. Em segundo lugar, o amor é diálogo, não é monólogo. Numa certa altura do casamento, às vezes a gente pensa que já está naquela comunicação Jedi, né? Que você já fica assim... Aí daqui a pouco, foi engraçado que outro dia eu vivenciei isso lá em casa. Não, mas você não entendeu? Eu falei isso com você. Você não me falou isso, não. Eu falei com você, não, mas você também não me falou isso. E aí as mídias até nos ajudam, né? Que agora de vez em quando eu mando recado pelo próprio WhatsApp para minha esposa. Olha, dia tal, a gente tem a agenda Google lá, já sabe que no dia 29, né? Dia 29 tem um encontro de casais lá na região oceânica. Ah, não, tá, beleza. Aí ela diz ao meu convite lá, sim. Aí ela responde. Isso nos ajuda, porque às vezes a gente está na correria, no dia a dia, eu saio 6 horas da manhã, volto 11 horas da noite, e chego para minha esposa, ela está dormindo, falo, dia 29, hein, tem que estar lá. Aí eu falo, aí ela marca outra coisa. O amor é um diálogo, não é monólogo. E não só nesse sentido da conversa, né, de passar informação, mas você ouvir o outro, os anseios, os sonhos, as necessidades. A amada e o amado aqui, por todo o livro de Cantares, se alternam nas suas falas. O amor também é poderoso, como a gente acabou de ver. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Todas as imagens do livro de Cantares, elas são assim deslumbrantes, elas são fortes, elas são ativas, elas são atraentes. Não aparece aqui a imagem de um amor assim melancólico, aquele romântico assim bem melodramático, meloso. Não, as imagens são fortes, são poderosas, são intensas e levantam a gente. Assim é o amor. E por fim, o amor é trabalho, tá? Não se enganem, não caiam na armadilha de achar que o problema do amor ou a questão do amor se resolve em encontrar a pessoa certa. Ah, eu encontrei a metade da laranja. Não é uma questão de encontrar. Um pensador austríaco, o Erich Fromm, ele foi um psicólogo, ele tem um livro, não é autoajuda não, tá? Mas é A Arte de Amar. E uma das coisas que ele fala que marcou muito o meu entendimento foi que o amor não se resolve encontrando o objeto certo de desejo.
Você precisa ter maturidade e responsabilidade para amar. E isso significa dizer, o amor dá trabalho, o amor é trabalho, mas numa sinergia, né? Um trabalho mútuo, constante entre os dois. As coisas não se resolvem automaticamente. E Deus também não nos chama para a gente viver uma mordomia na qual Deus vai resolver todas as questões do nosso casamento e eu não preciso fazer nada. É como a louça na pia. Ela não se lava sozinha, alguém tem que ir lá lavar. Alguém tem que ir lá e fazer aquele trabalho. Vocês sabem quem vai fazer. Os homens, né? Os homens. Os homens, olha. Ai, ó. Os mais espertos compraram máquina de lavar louça. Em todo o livro a gente vai perceber esse trabalho. O amor dá trabalho, mas é um trabalho prazeroso. Você vai perceber em todas as imagens, nos diálogos, a amada indo, se movendo para o amado. Você vai ver o amado se movendo para a amada. Você não pode simplesmente sentar, descansar e esperar. O amor vai chegar. O amor vai chegar. Vai passar aqui na esquina, daqui a pouquinho. Não, ele vai atrás um do outro. Para amar é preciso maturidade, cuidados, zelo, esforço. Não é você achar um objeto para que você ali, encontrando a pessoa certa, tudo flui naturalmente. Não. Demanda trabalho. Tá? E que fique na nossa mente essas lições do livro de Cantares e que a gente esteja buscando cada vez mais experimentar as delícias do casamento. Um casamento que é dedicado, quando um se dedica ao outro e ambos estão também dedicados ao Senhor. Amém? Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos muito, Senhor, por esse momento precioso de meditação na Tua Palavra. O Senhor, que é fogo consumidor, esteja, Senhor, acendendo a chama aqui de cada casal, Pai, para que os casamentos, seus votos sejam renovados a cada dia, Pai. Que todas essas delícias que o Senhor separou para que vivêssemos no casamento sejam experimentadas por cada um de nós. E aqueles que estão se preparando para essas delícias, Pai, abençoa-os e ajuda-os a viver esse início da relação, Pai, de maneira muito respeitosa, de maneira dedicada ao Senhor, Pai, e um ao outro também. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.